Fala aí, rapaziada, está no ar a nossa luthieria dos pobres e hoje estamos aqui uma edição sensacional no ateliê do mestre Adalto, grande mestre de muitos luthiers de Fortaleza, e ele vai solucionar os problemas aqui da nossa caranguejinha. Vamos lá! Olá pessoal, nós estamos aqui para tentar ajudar o nosso amigo Franklin, né? Nessas dificuldades que ele está tendo aqui na regulagem. Eu acho muito justo que cada músico tenha esse conhecimento, porque o instrumento é algo muito intimista e só você como músico sabe como ele lhe agrada, como ele está o suficientemente bom para você expressar a sua arte musical. A guitarra elétrica, cara, é um instrumento, vamos dizer assim, articulado. Ele se compõe de várias peças e ele é passível de vários tipos de regulagem, né? Claro, limitados, mas eu, por exemplo, trabalho com 4 itens, que é a ação de corda, a ação da captação, a ação do tensor e a entonação, né? A guitarra, como vocês sabem, é um instrumento temperado, então a questão da afinação é crucial para a qualidade e até para o equilíbrio psicológico do músico, porque o instrumento que não afina é como relógio que atrasa, não adianta. Pois é, pessoal, então a gente vai tentar aqui ajudar o Franklin, né? E eu aqui no análise visual, eu já pude observar algumas coisas, né? Eu pude observar que a captação, do meu ponto de vista, ela está, de certa forma, desregulada, a entonação também está desregulada, e aí a gente vai trabalhar a questão da ação de corda com relação vamos dizer assim, a planura da escala, né? Quer dizer, porque o importante é que a corda vibre depois de pressionada em cada casa, sem o tal trastejamento. E para isso é preciso que a escala esteja retilínea, né? E que não haja, né, nenhuma dificuldade desse sentido. O fundamental aqui é exatamente a tocabilidade do Franklin, o quanto ele vai se sentir confortável, né, tocando esse instrumento. A gente vai começar, certo, verificando vamos dizer assim, a retilineidade do braço, da escala, afinando a guitarra no diapasão. As cordas são relativamente novas, a gente não vai precisar de trocá-las agora, e a gente vai trabalhar com esse material. Como eu falei, a gente vai trabalhar em cima de 4 itens, né, que seria o setup do instrumento. Como o instrumento já está afinado de diapasão, agora eu vou fazer uma verificação, né, ver se a gente encontra aqui as mazelas aqui. Como eu já tenho uma experiência, eu vou fazer uma análise visual, né, e aqui eu acabo de perceber que o tensor está desregulado. Então, o primeiro item seria a regulagem do tensor, né? É um Allen, né? Geralmente aqui nessa região. Pessoal, vamos começar pela regulagem do tensor. E aqui eu estou usando um Allen, geralmente, né? O sistema de regulagem, a porca de regulagem está para essa região da paleta. Então eu já vou fazendo um aperto aqui do tensor. Eu estou vendo que, como é que se diz, eu preciso fazer uma regulagem com certo cuidado, porque um instrumento que já tem uma certa idade, você às vezes tem que ter... Bom, aqui nós temos o limite de regulagem do tensor, ele já está regulado. E aí eu vou verificar em função das tensões das cordas, né? Entendeu? Aí eu vou fazer uma análise visual novamente. Percebi na minha análise que realmente eu melhorei um pouco essa deficiência aqui, né? No entanto, eu estou achando que eu posso tentar um pouco mais. Aí é onde entra, vamos dizer assim, o trabalho profissional, porque eu não posso abusar da pressão, né, no ato da regulagem, porque pode comprometer até o tensor. Eu já vi que há uma certa dificuldade aqui, mas como eu construo instrumentos, eu posso tentar. Isso é muito perigoso, certo? Pode quebrar o tensor quando você sente uma limitação. Mas é a tal coisa, eu estou aqui colocando a minha experiência, entendeu? Afinei a corda novamente de diapasão e vou verificar. Bom, agora eu acho que melhorou mais um pouco aqui. Se bem que a guitarra do Franklin, eu posso dizer que ela necessita de um passe nessa região
do encontro, porque eu noto que há uma certa elevação aqui e o tensor está limitado em termos de regulagem, ele esbarrou. Então a gente vai trabalhar com essa dificuldade, vamos fazer o possível para a gente obter um bom resultado. Bem, feito essa regulagem do tensor, eu vou verificar agora se não há algum trastejamento, né? Aí eu vou ligar o instrumento, certo? E vou verificar se não há nenhum trastejamento casa por casa, né? O instrumento sempre na vertical. Bem, pessoal, como eu já conversei em off com o Franklin, ele até já tinha me falado de uma certa limitação que ele tem em função das tensões de afinação, porque a questão da tocabilidade dele fica comprometida porque ele gosta de tocar com um encordoamento mais leve e uma ação mais baixa, né? Aqui eu verifiquei se nesse momento que eu regulei não havia nenhum trastejamento, mas agora eu vou fazer uma outra verificação posteriormente, certo? Para tentar baixar mais ainda as cordas, para a gente tentar adquirir mais conforto. Agora, eu devo dizer que existe uma fórmula que os americanos adotam, né? Que é High Action Killed Tone, ou seja, quanto mais alta a ação, mais timbre, mais tonalidade, mais ganho você tem em termos de timbragem do instrumento. Agora, é claro, existe a questão ergonométrica também. Se você tem alguma dificuldade de execução, obviamente que você vai tentar resolver o problema regulando ela dentro de um limite físico que lhe possibilite tocar sem que haja, por exemplo, som sujo e que haja algum desconforto. Bem, agora, o que eu vou fazer vou passar para a entonação e logo após eu vou fazer uma nova regulagem da ação de cordas, né? E vou novamente testar a questão se não há algum trastejamento. Então vamos lá. Bem, aqui é o seguinte, primeiro eu tiro um harmônico, e isso eu estou fazendo mecanicamente, eu não vou utilizar afinador. Eu vou tirar um harmônico, na 12ª casa. Eu pude verificar que a primeira corda, né, ela está um pouquinho bemol, ela está abaixo, o harmônico está um pouco, né? Há uma coisinha, mas muito sensível. E depois, é uma técnica minha, pessoal, eu vou para a 19ª casa, né? Aqui você já sentiu que ela está mais baixa ainda, né? Certo? Bem, é o seguinte, a questão do temperamento do instrumento é fundamental, porque quando o instrumento não afina, gera até um desgaste, uma reação psicológica do músico e não conseguir harmonizar corretamente, né? A pessoa não se sente bem, o músico não se sente bem executando o instrumento. E aí isso é fundamental, né? O instrumento tem que afinar, é fundamental. E aí o que é que a gente faz? Isso foi percebido, creio eu, mais em guitarra elétrica, porque no violão, na guitarra acústica, isso é muito relativo, né? E pela experiência do fabricante, do luthier, ele já acha a posição correta do rastilho da pestana com relação ao rastilho da ponte. Mas a guitarra elétrica, como eu falei, ela tem N possibilidades de regulagem, né? E até em função da ergonometria, da tocabilidade, o que as pessoas normalmente chamam de pegada do próprio músico, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que quando há uma variação no harmônico para sustenido ou bemol, eu tenho que recorrer à regulagem do saddle, né? E no saddle eu vou verificar o quê? Como eu já percebi, né, que está para bemol, né? O harmônico está bemol. A tendência é eu aproximar mais
esse rastilho aqui da pestana. Só que aqui nós encontramos uma limitação, e aqui eu já devo dizer que o Franklin vai ter que... o Saddle não vai mais adiante porque o parafuso de sustentação da ponte está segurando aqui, né? Então essa regulagem perfeita aqui nesse caso da primeira corda não vai ser possível, né? Porque há um esbarro aqui, já vamos dizer assim, algo congênito que depois o Franklin pode resolver quando ele tiver disposição para isso, né? Então logo de antemão, mas o que é que se faz nesse caso? Eu tenho que trazer o rastilho da ponte para mais próximo do rastilho da pestana. E isso é milimétrico, né? Milimétrico, e eu controlo isso com o meu ouvido. Ou, se você não confia no seu ouvido, você vai para o afinador elétrico, que é preciso, né? Então, não houve alteração, né? Então, esse aqui é um problema congênito dessa guitarrinha que a gente mais tarde vai resolver com o Franklin, né? Mas aí é o seguinte, restam 5 cordas, então vamos lá. A segunda corda. Olha aqui, tá bem abaixo, né, cara? Olha aqui, ó. 12ª casa. Bem abaixo. Aí vamos aqui verificar aqui a teoria, se ela realmente é consequente, né? Aí eu vou aproximar aqui mais esse rastilho, né? Novamente conferindo o harmônico. Tá. Chegamos mais ou menos aprofundado, mas como há aquele problema congênito, né? Infelizmente há um esbarro aqui, a gente não está podendo ir mais além. Então vamos aqui à terceira corda, né? Um pouquinho, né? Aqui, porque normalmente o Sol ele tem um recuo maior, né, com relação ao rastilho da pestana, né? Então seria mais ou menos isso. Aliás, se você bem olhar qualquer propaganda da Fender ou de qualquer fabricante, quando você vê a ponte, você nota que há um padrão na posição de cada saddle, né? Mais um pouco, certo? Bem, pessoal, eu estou trabalhando mecanicamente com o meu ouvido, né? Por conta da experiência, da minha sensibilidade musical, entendeu? O que não é um privilégio, claro, né? Mas você pode fazer tudo isso com um afinador elétrico, que vai te dar mais garantia de precisão em termos de leitura de frequência, né? Como vocês podem observar, a gente chegou à 19ª casa, praticamente uma nuancezinha, uma comazinha, meia coma, alguma coisa bem, entendeu? Certo? Vamos para a quarta corda, certo? Quarta corda também, percebe-se, né? É o que a gente consegue aqui. Então vamos fazer logo, né? Quinta e sexta. Bom, pessoal, aqui há um problema congênito. O que não é nenhum demérito com relação ao instrumento, porque devo dizer que esse instrumento não está com o braço original, o braço dele pertenceu a outro instrumento. Então, esse distanciamento milimétrico na montagem do braço limita talvez o gabarito, o padrão que foi utilizado para a instalação da ponte no caso desse instrumento. Aqui nós temos duas opções, né, para resolver o problema. A gente pode, né, tapar
as furações dos parafusos no braço, usinar, laminar nessa região do encontro e trazer o braço mais para frente da ponte. A gente corta essa. Bem, como eu estava dizendo, a gente pode tapar os buracos do braço e trazê-lo mais próximo para a ponte, mas é milimetricamente. Você tem que fazer um cálculo, né, antes, de antemão, para poder saber a posição exata, porque a escala do instrumento, devo dizer, e isso que fique bem claro, porque vai dar uma compreensão melhor para vocês, a escala do instrumento é toda a área entre o zero da pestana e o cavalete. Por exemplo, esse instrumento aqui, o padrão dele é Fender, geralmente a escala dele é 648 milímetros, né? Que é quase o padrão original da guitarra acústica, da guitarra espanhola, definida pelo grande Antônio Torres Jurado, né? A Fender, a escala dela é 2 milímetros de diferença com relação à escala do violão clássico, do que há de mais clássico, né? Que é 650 milímetros, né? 65 centímetros, né? Então, como aqui nesse caso, a alteração milimétrica vai gerar, né? Obviamente, precisão ou não, então a gente tem que ter muito cuidado. E aqui, como eu disse que na guitarra do Franklin há um problema congênito, porque o braço não é o braço original, então o montador anterior não notou esse aspecto, né? E a gente, que é perfeitamente corrigível, e a gente pode corrigir, como eu falei, de duas maneiras: ou você aproxima o braço da ponte, ou você aproxima a ponte do braço, entendeu? Eu julgo que seja mais prático aproximar o braço, porque aqui na ponte já estão as furações e a cavidade do bloco de sustain, onde as cordas são sustentadas pelas molas, entendeu? Então é bom não, no caso aqui específico, não alterar a posição da ponte, e sim a posição do braço. O braço pode entrar mais e ele tem muito espaço, entendeu? E a gente pode chegar. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter que trazer o braço em torno de 5 milímetros no sentido da ponte, tá entendendo? E isso a gente pode fazer com mais calma posteriormente. Vamos continuar aqui a nossa regulagem. Bem, aqui eu percebi, aqui a gente oitavou o instrumento, né? A gente oitavou, né, dentro do que era possível, considerando esse problema congênito que a guitarra tem. Mas aí é o seguinte, aí o que foi que eu prometi? Como o Franklin precisa de uma ação bem leve, ou seja, mais baixa, eu vou baixar agora a ação dos saddles, né? Entendeu? Eu vou regular a altura dos saddles. Só um instantinho aqui que a minha organização é super, né? Eu vou ter que achar aqui a ferramenta de regulagem. Indo aqui na minha caixinha especial aqui, né? Vamos ver aqui se eu achei aqui a chave, né? Deixa eu ver. Isso, achei. Bem, vamos baixar mais que... Agora, um detalhe fundamental que eu devo chamar a atenção de vocês, no caso da Stratocaster, né? A potência dos ímãs, né, ou seja, a força que os ímãs exercem sobre as cordas, ela tem vamos dizer assim, o poder de refrear a vibração das cordas, e nisso ela provoca também uma alteração de afinação, né? Você percebe, no caso da Strat, como são 3 captadores, essa intensidade é muito grande, né? Entendeu? Então a minha lógica, e é o que eu tenho observado, e eu sempre, vocês me perdoem, os americanos criaram essa coisa da guitarra elétrica. Então é claro que tudo que a gente tem que se basear em termos de princípios tem que ser com relação a eles. Então eu noto sempre que os grandes guitarristas estão com a seguinte regulagem: eles aproximam o captador na região dos agudos, e na região dos graves eles baixam mais um pouco para evitar o efeito Strat, que é uma desentonação a partir da 12ª casa nos bordões. Vocês notam que tem um som mais xoxo, né? Um som não é bem definido, porque há um refreamento da vibração das cordas, provoca esse efeito sonoro, né? Principalmente nessa região, a partir da 12ª casa, na parte mais aguda, considerando as cordas graves, né? Entendeu? E aí o que é que eu vou fazer? Vou primeiro fazer
que isso foi um preâmbulo, um preâmbulo não, perdão, foi um parêntese. Eu vou baixar aqui a ação, e é o seguinte, a regulagem da ação, né, de cada saddle, ela tem que corresponder ao raio da escala, porque toda guitarra elétrica, normalmente toda guitarra elétrica, assim como os instrumentos de orquestra, né, ela tem um raio, não tão acentuado como os de instrumentos de orquestra, mas elas têm um raio que fica entre 7 e 10 polegadas, entendeu? Geralmente vende as clássicas 7 ponto alguma coisa, né, usando as medidas de polegada, né? Bom, mas pela minha experiência, cara, eu vou fazendo uma conferência tátil, né, no rebaixamento das cordas, e aí eu vou achar, né, vamos dizer assim, a curvatura, né, que eu devo aplicar com relação ao raio da escala aqui, né? Eu estou baixando aqui a ação para tentar deixar a tocabilidade mais suave, mais leve, né? Entendeu? Mas isso pode implicar em trastejamento, né? E aí é uma coisa que eu vou verificar depois, afinando o instrumento de diapasão normalmente, entendeu? Eu tenho sempre que estar fazendo uma conferência visual. Eu vi que a primeira corda estava um pouco alta, então eu vou baixar aqui, primeira, segunda, a minha chave também não está muito apropriada. E a idade também já me roubou a qualidade de visão. Mas vamos lá, cara. Eu tenho que movimentar o instrumento para ver essa curvatura aqui. Ela tem que fazer, né, uma parábola, né? Entendeu? Aí vamos lá. Vou baixando aqui, sempre considerando que eu tenho que aplicar o mesmo raio aqui na ponte, tem que ser o mesmo raio da escala, né? E outra, há um desconto que você tem que dar em função do enrolamento dos bordões, né? Que os bordões são encapados, então eles são mais grossos, e até isso você tem que perceber, né? Vai aí um macete aí, entendeu? Eu estou fazendo aqui uma conferência visual, né? Para ver se eu acho aqui a posição exata, né? Vamos lá. Mas isso aqui só vai ser funcional se realmente eu conseguir não gerar nenhum trastejamento com esse rebaixamento das cordas, né? Entendeu? Então vamos lá. Esse bordãozinho aqui tá um pouco mais alto. Rapaz, isso implica até na paletada, né? Quando você tem esse ângulo, você vê, no caso do violino ou do violoncelo, você tem essa diferença de altura nas cordas, porque o ataque é feito com arco, né? E você precisa de um ângulo de escape para o arco atacar corda por corda individualmente, né? Aqui, no caso da guitarra, né? Isso vem do estilo lá do rock, né? Do estilo americano de tocar, né? Seria o caso da palheta, né? Entendeu? Bem, pessoal, fazendo essa conferência visual, né, eu pude chegar a esse resultado aqui, que eu vou testar agora na prática em termos de trastejamento. Vou afinar novamente diapasão. Educar o ouvido é bom, hein? Então vamos lá. Um dó maior para vocês, só não está muito perfeito pela aquela questão da entonação. Agora vamos fazer a verificação. Aqui eu já notei que tem um traste um pouco alto. Tá bem? Bem, pessoal, a gente encontrou aqui dois trastes assim um pouco altos, pode ser realmente a coroa, o traste tenha levantado,
Mas aí é o seguinte, como a gente verificou já, e o Franklin está consciente que a gente precisa fazer uns reparos mais sérios na guitarrinha aqui, esse ligeiro trastejamento aqui pode ser deixado para o momento em que a gente fizer o trabalho de colocar o braço na posição correta, né? Mas o que se pode conseguir em termos de ação de corda, no momento, em função dessa, porque como eu falei, o tensor, no caso da guitarrinha do Franklin, ele esbarrou, né? Não há como regulá-lo mais, então ainda há uma leve concavidade aqui, certo? Mas isso vai ser corrigido depois, e o processo é o seguinte, é você arrancar os trastes, dar um passe na região, um passe de lixa, considerando também o raio, mas um passe de lixa na região que está alta, né? No caso aqui, eu prometo para o Franklin aqui uma cirurgia mais complexa. O que a gente vai fazer é tirar todos os trastes, né? Eu vou dar um passe geral na escala, um passe calibrado, aonde eu vou tentar resolver também o limite do tensor, ou seja, eu vou afrouxar o tensor para que ele demonstre mais ainda essa concavidade, e vou primeiro tirar na superfície da escala, vou primeiro tirar as regiões que estão com volume muito alto, né? Depois eu aplico os trastes e faço a regulagem perfeita para que a guitarra tenha uma vida útil, ó, que isso aqui dura mais de 100 anos, cara, entendeu? Eu diria até que pode chegar aos 500 anos, né? Mas quem é que vai tocar daqui a 500 anos nesse instrumento, né? Bom, brincadeira de lado, é o seguinte, a gente já fez a entonação, a gente já fez a regulagem do tensor, a gente já fez a ação das cordas, agora a gente vai passar para a ação da captação. E a ação da captação é crucial. A minha experiência diz o seguinte, quanto mais perto a corda do captador, melhor ainda, cara, porque você tem mais força, mais energia. Quer dizer, não há dispersão de energia acústica, sonora, entendeu? E o campo magnético, ele fica mais sensível, né? Ou seja, ele é mais excitado com a vibração. Então, o que eu normalmente faço? Agora, existe também uma questão ligada à tocabilidade. Quando você realmente levanta muito o captador, talvez a paletada fique comprometida, dependendo do estilo de cada músico. É uma coisa que você tem que verificar. Mas o que é que eu faço, né? Eu estou vendo aqui que esse captador, na região dos agudos, ele está praticamente perfeito, definido. O que ele precisa é que eu baixe um pouquinho o grave, né? Mas só para tornar ela mais agudinha, porque eu utilizo o seguinte padrão, eu deixo sempre em torno de 4, 3 milímetros de distância do pole piece, né? Entendeu? Para a corda. 4 milímetros é o ideal, né? Mas isso é uma coisa que eu estou fazendo no olhômetro, você pode fazer com uma réguinha especial. Vai lá no Stuart McDonald, ali eu fazendo propaganda dos caras, vai lá e compra uma ferramenta adequada, né? Aí tá aqui, esse mid aqui tá muito baixo, eu não sei se o Franklin gosta assim, ou se ele... Isso é uma coisa que... Mas como isso aqui é uma, vamos dizer assim, uma instrução técnica, né? Ele pode depois refazer de acordo com o gosto musical dele, certo? Bom, aqui eu estou observando e eu estou fazendo uma conferência visual, né? Entendeu? Para obter a posição exata que eu considero o que vai ter um resultado melhor, vai render mais em termos de qualidade tímbrica, né? Esse captadorzão aqui, cara, isso é uma fera, né? Um captador de barra, normalmente ele tende ao grave, né? Exatamente porque é muito fino aqui as barras, entendeu? E também ele tende a refrear o movimento da corda, né? Mas, cara, é o seguinte, guitarra não é contrabaixo, guitarra ela gera sons agudos. Então eu acho que você deve regular uma guitarra sempre para obter o máximo de agudos. Até porque grave você consegue no controle de tonalidade. Guitarra é um instrumento agudo, né? Entendeu? Deixa o baixo pro contrabaixo. Deixa o baixista trabalhar, cara. Entendeu? É isso, entendeu? Pois é, cara. Aqui é o seguinte, visualmente, e de acordo com a minha experiência, de acordo com os meus conhecimentos, eu já cheguei lá em termos de altura da captação. O que eu gosto, por exemplo, e eu sou um músico, eu sou um cara que conhece alguns acordes o suficiente para poder regular o instrumento, né? Mas eu, por exemplo, eu curto muito guitarra de funk, né? E aquela palhetada do funk, eu acho uma graça, né? Entendeu? E é aquela coisa, o cara fica... Bom, aqui... É o seguinte, pessoal, eu regulo o instrumento
considerando, claro, os limites físicos da regulagem, mas eu regulo para o gosto do músico, né? Do cliente, né? E aí, se há alguma limitação física, eu vou dizer, cara, isso não é possível, porque, por exemplo, eu vou até citar pessoas aqui. Eu conheci um grande guitarrista aqui da cidade, né? O Regis, que tocava na Camerata. Ele tinha uma ação de guitarra elétrica como se fosse um violão flamenco. Ele gostava de ação alta, cara, na Strat. E ele tinha uma coisa positiva aí, que a guitarra, ela se expressava mesmo, porque aquela velha fórmula, ela funciona mesmo, quer dizer, ação alta, tonalidade matadora. Eu acredito muito nisso, eu gosto disso. Mas tem pessoas, e normalmente, quando você quer uma guitarra para fritar, para tocar com alta velocidade, 40 notas por segundo, você tem que ter uma ação de fato muito baixa, porque senão fica impraticável a questão de tocar rápido, né? Entendeu? Mas, cara, isso depende muito, é uma questão ergonométrica, depende muito da postura do músico, a questão da compleição física é fundamental também para isso, porque tem gente, sabe, que tem vamos dizer assim, uma britadeira, né, na mão esquerda, né? E tem gente não, que tem uma pluma, né? Aqui não vai nenhuma indireta para ninguém. Brincadeira. Bom, dentro desse padrão de 4 itens, a guitarra aqui já está regulada. Claro que a guitarra do Franklin, ela está aqui de cobaia, ela vai ser realmente, depois, posteriormente, a gente vai fazer um trabalho bem como é que se diz, bem apurado nela, para deixar ela bem agradável. E aqui eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito ainda. Ele vai gostar, eu tenho certeza, porque em função da modificação que vai acontecer, ele vai realmente passar a gostar mais ainda do instrumento, que ele já gosta, porque tem um som muito bonito, né, cara? A acústica dela... muito timbre, né, cara? Me perdoem, eu não sou um guitarrista, os meus ídolos é que são, né? Pois é, cara, então aqui a gente finalizou. Obviamente que existem outras coisas, por exemplo, a pestana, né? Ela tem que ter um ângulo de queda da corda para a região da paleta. Isso é fundamental porque contribui também para a boa entonação da guitarra, né? Então, geralmente, você tem que chegar nos slots e fazer um corte. O que a gente não vai fazer agora, porque essa pestana vai ser substituída por uma pestana de osso da canela do boi. Ou se o Franklin quiser, a gente coloca alumínio, latão, entendeu? Grafite, qualquer coisa aí que... Grafite não, como é que é? Esses materiais sintéticos aí que podem ser aplicados. Pois é isso, pessoal. Aqui, e também a gente não pode esquecer, por exemplo, a gente vive numa cidade que tem da costa, então existe oxidação, existe maresia. É sempre bom verificar a área de contato do jack com o plug, entendeu? Essas coisas vocês podem verificar posteriormente. Isso aí já é um exame na parte elétrica do instrumento, entendeu? Mecanicamente, o que se pode fazer realmente são esses 4 itens, né? E aí, o aval final do músico, qual seja, ele vai tocar, ele vai sentar e tocar e vai verificar se ainda ficou alguma coisa para ser regulada. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Eu agradeço muito aí o aval do meu amigo Franklin, né? Estou aqui às ordens e futuramente, se Deus nos permitir, a gente vai continuar dando essas dicas aí para a rapaziada que toca, que eu acho que é muito útil. Outro dia, chegou um cliente aqui, o cara tinha um braço feito aqui num certo luthier aqui do Nordeste, e o cara foi para a Itália fazer um show. Quando ele chegou lá na Itália, cara, era impossível de tocar, né? E aí, ele procurou os luthiers de lá, ele não conseguiu nada, sabe, né? Brasileiro na Europa, entendeu? Nós somos melhores do que eles, mas eles nunca aceitaram isso, né? Então, o que é que ocorre? O cara teve que comprar uma lima na loja de ferragem, tacar a lima nos trastes para resolver o problema dele. Mas, se ele tivesse um conhecimento de luthieria, ele poderia ter regulado o instrumento dele sem recorrer a uma situação tão drástica. Então, pessoal, estou finalizando aqui. Espero contar aqui com a presença de vocês. Agradeço aí pela paciência. Qualquer coisa, eu estou às ordens através do meu amigo Franklin aí. Pode contactá-lo. A gente está aqui às ordens. É isso aí. Felicidades para todo mundo.